Salve, salve, meu povo! Estamos aqui na alegria de mais um encontro, mais uma conversa do Evangelho para além dos templos. E nesse domingo de Pentecostes eu tenho a alegria de partilhar esse momento, essa roda de conversa com meu querido irmão, amigo Marcelo Barros. Seja bem-vindo, querido. Olá, Darlan, alegria grande estar com você e com todo esse pessoal querido que nos acompanha para os evangelhos, né, nessa leitura dos evangelhos para além dos templos. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E desde já, né, Marcelo, a gente pede que as pessoas compartilhem, curtam, comentem, indiquem, né, enviem para seus amigos, companheiros, familiares. Essa conversa, essa prosa nossa que é compartilhada em 5 canais simultaneamente. É o seu canal, o canal do companheiro Zé Vicente, a TV Causas da Vida, o canal do companheiro Frei Gilvander, né, que também participa aqui do Evangelho para além dos tempos conosco. E por último, entrou na parceria o canal Conversas de Paz e Esperança, que é do companheiro Daniel e Gino. Abraço, Daniel. E a gente segue nessa grande ciranda, levando a reflexão do Evangelho a tantas pessoas. Muito obrigado por sua audiência. Qualquer dúvida, pode perguntar, pode fazer comentários, né? Pode trazer opiniões para que a gente possa melhorar a cada semana. Sua contribuição é sempre muito bem-vinda. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo, Darlan. Uma alegria. Com certeza. Então, meu povo, sem mais delongas, né? Chegamos aí ao último dia das festas pascais desse ano. É o domingo de Pentecostes. No judaísmo, Pentecostes é a festa da colheita do trigo e da cevada. No cristianismo se tornou para nós colheita do Espírito de Deus que nós recebemos para viver em nós. Marcelo, qual a importância do Pentecostes para a nossa espiritualidade? Darlan, na igreja primitiva, o Pentecostes eram os 50 dias da Páscoa, porque é o dom da ressurreição de Jesus, se torna nossa ressurreição pelo Espírito Santo que está em nós, que habita, que vive em nós e faz de nós pessoas novas, renovadas. E Pentecostes é, então, este dia último da festa de Pentecostes, que, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, foi nesse dia que aconteceu uma manifestação especial do Espírito, e por isso ficou ligado Pentecostes e vinda do Espírito Santo. É muito importante para nós porque revela que todos nós somos pessoas que recebem o Espírito e que devem viver conduzidos e conduzidas pelo Espírito. Bem didático e assertivo. Marcelo, no Evangelho de hoje, é Jesus ressuscitado que na primeira manifestação ao grupo dos discípulos e discípulas dá o seu Espírito. Já lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito vem em forma de línguas de fogo, né? E aqui é Jesus que sopra. Qual a diferença entre essas duas passagens? Como que a gente pode entender melhor essas duas passagens? A palavra espírito em hebraico, ruá, é sopro, é ventania. Então, e a Bíblia começa contando que Deus soprou sobre Adão, sobre o primeiro humano, para torná-lo um ser vivo. Ele era feito de barro e não tinha vida. E o sopro de Deus deu a ele vida. Jesus ressuscitado aparece no domingo da Páscoa, conforme o Evangelho de João aos discípulos e discípulas reunidos, sopra sobre eles para dar uma vida nova, para dar vida de ressurreição.
Então, isso é o fundamental. Pentecostes sublinha, realça, salienta o dom da comunicação. E a comunicação nossa se dá pela palavra, pela língua. Então, são línguas de fogo. Quer dizer, não é que sejam línguas de fogo, é como se fossem línguas de fogo que fazem os discípulos se comunicarem, cada um falando o seu idioma, todos e todas que estavam ali compreenderem na sua cultura, no seu idioma, aquilo que estava sendo dito. Então, um completa o outro. O Espírito é sopro e o Espírito é comunicação de amor. Que bonito, Marcelo. Também nesse evangelho, Jesus dá aos discípulos e discípulos ali reunidos os dons do Espírito, como a paz, a alegria, o poder de perdoar. Como que a gente pode entender melhor essa oferta de dons? Na ceia, na última ceia, na véspera da paixão, Jesus tinha prometido aos discípulos: vocês vão estar tristes, pesados, muito tristes, mas eu hei de ver vocês outra vez. E aí eu darei a vocês uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês. E essa alegria é um dom de Deus, é um presente divino, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da luta. Eu acho que isso a gente pode constatar, Darlan. Eu tenho visto isso no meio das pessoas mais pobres, mais sofridas. Você vai num lugar que não tem nada, que está todo mundo só. E eles têm uma capacidade de alegria, né? O carnaval brasileiro revela isso. As pessoas muito pobres e que se dispõem a brincar, a saltar, a rir, a rir da sua própria situação. Só que essa alegria, ela não pode ser alienada. Ela é uma alegria que, no meio da dor, no meio da luta, ela é, primeiro, a certeza de uma paz, de uma aliança com Deus, de uma comunhão. A paz não é apenas a calma. Paz não é sinônimo de calma, de tranquilidade. Ela é sinônimo de aliança de vida, de comunhão, de amor. Então, é a paz que Jesus dá que gera a alegria. E, é claro, gera a possibilidade do perdão, a capacidade do perdão. Perdoar, no latim, é perdonare. Donare é dar. E o per significa através de. Então, você é uma comunicação de perdão, de amor, de doação. Então, o perdão é algo divino. A gente sabe como é difícil quando nós temos ressentimentos, quando nós temos motivos. Às vezes tem muitos motivos para a gente não perdoar, para a gente ficar magoados, para a gente ficar presos a si mesmo. E, entretanto, o dom de Deus da paz, para a gente próprio, pede que a gente seja capaz de soltar aquilo, ir além, dar. E dar o quê? O amor, a alegria, a reconciliação, o perdão. Então, tudo isso é dom, é presente do Espírito que o Cristo dá na ressurreição. Então, você trazendo essa fala, Marcelo, eu poderia dizer, por exemplo, que junto a esses dons maravilhosos, né, da paz, da alegria, quando o ressuscitado junta o dom da reconciliação e o dom do perdão, é esse mesmo propósito? Exatamente. Quer dizer, os próprios discípulos tinham traído Jesus no sentido de cada um fugir para o lugar, quando Jesus foi preso. Eles próprios tinham perdido aquela força de solidariedade. Estavam fechados numa sala com medo das autoridades judaicas. E Jesus chega, paz com vocês, dá a paz, o amor, a alegria. Então Jesus é o primeiro que perdoa, o primeiro que se reconcilia. E é isso que ele nos faz viver. Essa semana, Darlan, que prepara Pentecostes, que terminou ontem, era a semana de oração pela unidade dos cristãos. Todo ano nós preparamos a festa de Pentecostes pedindo a Deus
a graça da unidade, da reconciliação entre as igrejas divididas, não para formar uma igreja só. A gente aceita a diversidade, a diferença, cada uma do seu jeito, mas como igrejas irmãs, que colaborem uma com a outra para o mundo, para a vida, para todas as causas boas da humanidade, e não fiquem brigando como se fosse Coca-Cola e Pepsi-Cola, como concorrentes. Então, o dom da unidade dos cristãos, o dom do diálogo, é tão difícil dialogar, a gente sabe disso. E os Atos dos Apóstolos contam que aquele encontro no dia de Pentecostes foi o contrário do que a Bíblia antiga conta sobre Babel, que era uma cidade, construiu uma torre numa cidade, e as pessoas não se entenderam mais, era muita gente, e uns não falavam mais a língua dos outros, e não conseguiam se entender. Em Pentecostes, o contrário, gente de várias nações, de várias culturas, cada um entendia na sua própria língua aquilo que o apóstolo falava na língua da Galileia, no aramaico. Então, esse dom, esse presente de Deus, ele é também para mim e para você. É o Espírito que faz a gente se entender no mais profundo, não apenas como diplomacia, não apenas como dizer assim, não vamos brigar. Não, entender de coração, o encontro de corações, o encontro de vida. E isso é a ação do Espírito em nós. E é essa a nossa alegria. E o perdão é isso também. Inclusive, todos nós temos sempre assunto ou motivo para ser perdoado. Perdoado por nós mesmos. Tem muita gente que tem dificuldade de se perdoar a si próprio. E perdão uns dos outros. Os motivos de ressentimentos são sempre fortes na vida. Todo convívio traz conflitos. E a gente pode viver o conflito como um conflito que gera separação e pode viver o conflito numa busca de reconciliação, de unidade. E é isso que o Espírito Santo faz em nós e conosco. Que bonito, Marcelo. Eu estou para te dizer que eu estou saindo catequizado dessa roda de conversa de hoje. Catequizado no sentido mais gostoso da palavra, vamos assim dizer, né? Que bonito, que bom, que gostoso fazer uma partilha desse nível, com essa profundidade a respeito, sobretudo, do perdão, né? De um tempo tão difícil de lançar perdão e de perdoar a si próprio também. Muito bem, meu povo, estamos chegando ao final, né, de mais uma roda de conversa, e eu queria trazer uma breve reflexão. O Espírito faz com que a insurreição se torne ressurreição e as nossas conquistas se tornem sacramentos e mediações da vinda do reinado divino ao mundo. Mesmo se podemos nos alegrar com essa presença em nós do Espírito, a Igreja sempre nos aconselha a cada vez mais, né, de novo pedirmos que ele venha, que ele venha até nós e nos impregne com seu amor. E em uma de suas poesias, né, Dom Pedro Casaldáliga orava: vem, Espírito Santo, vem, ou melhor, vamos, faze que nós vamos aonde tu nos levas. Tu nunca te ausentas, ar que respiramos, vento que acompanhas, clima que aconchegas. Vem para levar-nos por esse caminho, o caminho vivo que conduz ao reino. Vem sobre o mundo estéril e suscita nele a antiga esperança, a grande utopia da terra sem males, a antiga, a nova, a eterna utopia. Vem, vamos, Espírito Santo. E é assim que a gente conclui essa roda de conversa de hoje, agradecendo a cada um e a cada uma que está aqui conosco e sempre nos acompanha. Bom domingo, boa semana. Gratidão, Marcelo.
Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor.